Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria da UERJ e também editor do AFIA-Ped Papers, que você já deve conhecer. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado do professor Cadu para falar de... Conta aí pra gente, Cadu. Tudo bom, pessoal? Bom, hoje o tema vai ser estenose hipertrófica do piloro. Muito bem. Então vamos lá. Bora! Cadu, o que é a estenose hipertrófica do piloro? Conta aí para nosso público. Muito bom. Bom, então, lembrar todo mundo que existe essa musculatura na região mais terminal do estômago, que vai ser a saída para o duodeno, e que em algumas crianças, em algum determinado momento, ocorre uma hipertrofia dessa região, dessa musculatura, e ela vai interromper a passagem do conteúdo gástrico do estômago para o duodeno e fica tudo lá retido no estômago. E isso vai causar aí um quadro clínico que a gente vai comentar mais adiante. E também lembrar que é mais comum em meninos. Coitados dos meninos. Ainda tem a história do primogênito ou isso já caiu? Porque antigamente era menino primogênito. Ah, isso não vi em literatura recente, não. Eu recentemente não li estenose hipertrófica do piloro, mas eu lembro que nos Nelsons, minhas edições antigas, estava lá, primogênito, sexo masculino. O sexo masculino continua. Continua sendo 4 vezes mais no menino. Mas eu não saberia dizer por que no primogênito. Certo, vou atrás dessa informação. Acho que era uma questão de estatística mesmo. Talvez tenha mudado. Perfeito. E como é que isso se manifesta clinicamente? Vamos lá. É uma doença que aparece nas primeiras semanas de vida. Isso, geralmente na segunda, a partir da segunda semana de vida. Não é nenhuma doença que acontece ainda na maternidade. O paciente já teve alta, né? É mais para o consultório, para Então ele vem no ambulatório, na consulta de revisão às vezes, né? A primeira consulta no pediatra. Sim. E aí qual é a queixa que pode te levar a desconfiar da estenose hipertrófica? Lembra um quadro de refluxo, só que não é refluxo. Então é aquela criança que vai ter vômitos, de característica obrigatória leitosa, porque como vai estar lá tudo obstruído, não vai passar conteúdo intestinal do duodeno bilioso pro estômago, que faz diferencial com um monte de outras coisas. Em jato, a criança depois disso, ao contrário do refluxo, por exemplo, que muitas vezes está lá com toda a sua dor incomodada, que não quer comer, esse é o cidadão que está morrendo de fome. Então, é um recém-nascido irritado, choroso, que está procurando mamar, apesar desses vômitos. Ele vomita, mas ele quer mamar, né? Ele quer mamar. Né? E, em algum determinado momento, corre-se o risco de ficar desidratado, porque ele está lá, né, não está absorvendo nada, está perdendo tudo. Então, ele chega desidratado e tem a clássica característica da gasometria, que aí você tem uma alcalose metabólica, que ela é hipoclorêmica e hipocalêmica. Então você perde cloro, perde também o potássio. Isso é uma característica de prova, né? Que cai na prova. O paciente vomita muito e faz uma alcalose metabólica, uma hipocalemia, né? Isso é clássico. Clássica. Então não esqueça que é alcalose, não é acidose metabólica. Isso, muito bem. No exame físico, uma criança que você pode eventualmente palpar a oliva pilórica, esse músculo fica tão hipertrofiado que pode ser palpável. E está descrita as ondas de Kussmaul, que seriam os peristaltismos tentando vencer aí a obstrução, mas que esse confesso que eu nunca presenciei na vida. Amigos meus falaram que já viram. Já vi foto em livro, você vê umas bolhas lá, umas coisas diferentes, mas assim, na vida real realmente nunca peguei. Mas esse é o quadro clínico característico. Perfeito. E um detalhezinho aí do laboratório, né? Que a gente está falando aqui da alcalose. Um recém-nascido, prostrado, que está vomitando, mas que tem acidose metabólica, em geral, é um erro inato, né? Erro inato. Ou sepse. Ou sepse, muito bem. Tudo é sepse pra gente. É verdade. Mas o que vomita e tem alcalose metabólica, aí você já pensa, isso não deve ser um erro inato. Não. E uma criança que está irritada, o problema faminta. básico é o vômito, né? Exatamente. É o vômito e nada mais. Problema mecânico, né? Exatamente, anatômico. Muito bem. E aí eu tô lá desconfiado da estenose hipertrófica do piloro, quero fazer o diagnóstico. Chama algum auxiliar, o que eu faço? Peço ajuda aos universitários? Aí tem que começar a fazer a investigação com exame de imagem. Sempre a gente começa com um raio-x simples de abdômen, que talvez você veja aí uma bolha gástrica. Às vezes dá para ver, né? A bolha gástrica é gigante. Mais distendida, mas que também não vai fechar o diagnóstico. E um bom exame que a gente tem hoje em dia, a facilidade de fazer o diagnóstico é o ultrassom. Ultrassom de abdômen, muitas vezes, se for um bom radiologista, consegue ver. Vocês têm conseguido ver. fazer ultrassom com alguma facilidade aqui em São Paulo, por exemplo? Mais fácil, sim. Cara, tem sido um exame simples.
tá cada vez mais difícil conseguir alguém que faça ultrassonografia. Poxa, em geral, quero uma ultrassonografia do abdominal? Tenho TC, mas... Ainda temos... É porque eu acho que aí, na neonatologia, o ultrassonografista ainda está muito presente, né? Tem ultrassom transfontanela, né? E a beira-leito, né? Beira-leito. Não tem radiação. É boa, o exame é ótimo. E vê lá, e eles conseguem ver o que tá hipertrofiada a região pelórica. Acho que quem não gosta muito do ultrassom é o radiologista. Cada vez mais afastado do ultrassom. Não, precisamos retomar os ultrassons do Brasil afora, porque é um exame muito, muito útil, que no caso é o que vai fazer, a gente considera o padrão ouro hoje em dia. Ultrassom de abdômen. Perfeito. E, bem, fez-se o diagnóstico da estenose hipertrófica. Como é que a gente faz o manejo clínico e cirúrgico? Perfeito. Bom, então, primeira coisa, a gente tem que dar uma estabilizada clínica nessa criança, né? Então, precisa descomprimir esse estômago. Então, deixa ela em jejum, passa-se uma sonda, deixa ela aberta para dar aquela descomprimida. Se tiver desidratado, faz a sua expansão, as nossas expansões neonatais de 10 ml por quilo em 30, 60 minutos no máximo para dar conta do recado. Se precisar, repita, deixa com um sorinho de manutenção. Em geral, com uma oferta hídrica em torno de 60, 70 ml por quilo, uma VIG, uma taxa de glicose de 5, 6, no máximo, miligramas por quilo por minuto. E se tiver os distúrbios ácido-base, tudo isso tem que corrigir também. Mas lembrar que, apesar de ser uma alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalêmica, muitas vezes você não precisa repor o cloro, você não precisa repor especificamente o potássio. Só de você expandir essa criança, de você melhorar a sua volemia e recuperar a hidratação. Ou seja, uma hidratação básica que contenha potássio, né, por exemplo. Mas não precisa ser uma reposição de potássio específica. Geralmente não, a não ser que seja uma hipocalemia muito acentuada, sintomática, alguma alteração de eletrocardio. Geralmente não chega tanto, né? Não chega tanto. Agora, uma pergunta que podem fazer, né? Nosso público pode fazer. Diga. Precisa de NPT para esse paciente ou não? Muitas vezes não, porque não é uma emergência nutricional. Certo. E a correção cirúrgica que vai vir logo em seguida, ela tende a ser rápida. Né? Exatamente. E o pós-operatório também, já libera-se logo. Poucas horas está muitas vezes não precisa de nutrição parenteral. Se acontecer alguma coisa, uma intercorrência, e você for prolongar o jejum, aí tudo bem. Mas se você pensar que em menos de 48 horas você vai conseguir alimentar essa criança, como eles não são crianças prematuras extremas, de menos de 1 quilo, então dá para ficar só com um sorinho que segura bem. O soro, hidratação, sem necessidade da NPT, né? Na maioria das vezes, não. E a cirurgia é tranquila? Você até falou, né? É a piloromiotomia, eles vão lá, abre esse músculo e volta a conectar o final do estômago com o duodeno e tá resolvido. Geralmente é pós-operatório tranquilo e logo já começa a ser alimentado. Então, primeiro você estabiliza a criança do ponto de vista clínico para liberar para cirurgia, que é tranquila. Cirurgia tranquila, né? Exatamente. Para o cirurgião pediátrico é tranquilo. Você sabe uma curiosidade que cai em prova, nunca vi, é a associação de uso de antibiótico macrolídeo com estenose hipertrófica do pilório, principalmente a eritromicina. Só que a eritromicina é um antibiótico que a gente quase não usa hoje em dia. Usa mais a azitromicina. Exatamente. Mas ainda assim a azitromicina pode ter relação com estenose hipertrófica do pilório. É verdade. Eu nunca vi. Tá descrito. Nunca consegui fazer essa... Cai na prova, né? Cai na prova. Nunca consegui fazer essa associação. Mas de fato tá descrito assim na literatura. Isso aí. Muito bem. Então esse é um problema cirúrgico no teu dia a dia, assim, na tua experiência como neonatologista. O que você já viu mais? Estenose hipertrófica ou Hirschsprung? Mais Hirschsprung. E a gente tem um videocast de Hirschsprung. Também, se você não assistiu, vai lá e assista. Isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença e acompanhe a gente no AFIA Pet Papers. Até a próxima.